Agora uma pergunta, faz tempo que você não sobe na balança? Quem está acima do peso e faz regime por conta própria nem sempre consegue o resultado esperado. O pessoal corta uma coisa ali, troca por outra aqui e mesmo assim o ponteiro da balança não baixa nem um pouquinho. Não é tão simples assim, né? Se fosse, seria bom, né? Dieta de verdade exige reeducação e orientação de profissionais. Hoje nós vamos mostrar um serviço de graça que ajuda as pessoas a atingirem o peso certo e ganharem saúde. Qual que é a principal promessa de ano novo? É emagrecer. Emagrecer. Mas elas admitem, não é fácil. Bem difícil de controlar, muita coisa gostosa. Então, bem difícil. Chocolate, essas coisas é muito difícil. Acho que falta força de vontade. Daniele sabe bem como é difícil fazer isso sozinha. Cansada de não ter resultado, procurou ajuda. Na clínica de nutrição da Unopar, ela já traçou a meta. Uns 10 quilinhos tá bom já. Uns 10 quilos já dá pra parar de brigar com a balança. Seguindo o cardápio, fazendo tudo certinho, 6 meses dá pra chegar nisso aí. Quem sabe baixa até mais que 10, aí melhor ainda. O atendimento na clínica é de graça, mas o paciente precisa ser encaminhado por um médico. Aqui são feitos vários exames e a pessoa já sai com o cardápio planejado para começar a reeducação alimentar. Mas o objetivo aqui é evitar que ele desenvolva doenças crônicas como diabetes, a hipertensão e o colesterol alto. Problemas que o Fábio quer ver bem longe, né, Fábio? Com certeza. Eu tenho um pai que já é hipertenso, tem a tendência a diabetes. E eu, com meu filho pequeno, quero vê-lo crescer, entrar na faculdade. Então, por orientação médica, eu vim procurar o atendimento profissional para perder esse peso que está sobrando. Hoje, ele está com 150 quilos. O peso ideal aí seria em torno de 90 a 95 quilos, seria o peso ideal. Então a minha meta é grande. Eu tenho que ir de pouco em pouco. Então acreditei que pelo menos 1 quilo a cada 2 meses seria um bom começo. Magrinha assim, Isabela nem parece uma paciente, mas veio porque está com o percentual de gordura acima do recomendado. Aqui, aprendeu a ter uma alimentação correta. Eu aprendi a comer fruta, tomar água, aprendi a comer nas horas certas. Uma boa alimentação. O atendimento é feito por estudantes do último ano do curso de nutrição. Os estagiários fazem as avaliações e são supervisionados pela professora. A gente consegue ter um resultado muito legal, né, com o paciente, ele acaba tendo resultados assim esperados e o aluno em si ele acaba colocando em prática o que foi aprendido na sala de aula. Bebês também podem ser atendidos aqui. Arthur, hoje com 10 meses, nasceu prematuro e veio para ganhar peso. Em 7 meses de tratamento, passou de uma situação de risco para o peso normal. Está com 9 quilos. A importância dos nutrientes das frutas, dos legumes, o horário certo para dar a refeição para ele, a maneira correta de preparar, que elas auxiliam também. Então, tudo isso, principalmente para as mães de primeira viagem, é muito interessante, porque a gente não tem noção, porque a gente já tem essa vida louca, então a gente já não come muito direito, né? Então, eu não queria passar isso para o meu filho, por isso que eu vim em busca de alguém para ajudar nessa formação da nutrição dele mesmo, né? E ela sabe que o que ele aprender agora vai levar para a vida toda. Para que no futuro ele não venha sofrer com questão de obesidade, pressão alta, que a gente vê muito hoje em dia, né? É para a própria saúde dele, porque é alimentação e exercício físico. Então, a alimentação eu já estou dando a base. Quando tiver na idade, começa com os exercícios. E para falar mais da briga eterna com a balança, para dar dicas para você, eu converso agora com a Beatriz Ulati, que também é professora e nutricionista. Boa tarde. Boa tarde. Tem muita dieta aí da moda, dieta do óleo do coco, sem carboidrato, dieta da sopa. O que funciona de verdade? Olha, nenhuma dessas dietas da moda realmente funcionam. Até mesmo porque se funcionasse, a gente não estava sempre à busca de novas dietas, né? O que realmente funciona é você mudar o hábito. Tá? Essas dietas de moda, elas passam e com um risco ainda muito grande de você ter deficiência de uma série de nutrientes, por exemplo, quando você priva o seu organismo de alguns alimentos que são importantes. Nossa equipe foi para as ruas, conversou com algumas pessoas que estão querendo emagrecer e têm dúvidas. Vamos ver o que elas disseram. Quando eu era mais nova eu fazia, não sabia fundamento de nada, né? Tomava água quente de manhã cedo, não tomava café.
limão, sabe? Aí causou uma anemia muito profunda em mim, né? Aí eu fiquei muito doente, mas fazia sem orientação do médico, né? Tomar água de jiló pela manhã, essas coisas meias... Aguentava? Era meio difícil, né? Mas a gente sempre tenta, mas não dá resultado. Acho que o mesmo é você fechar a boca, né? Tomei muito suplementação para musculação, essas coisas. Foi bom? Emagreceu? Eu ganhei massa corporal. E a minha dúvida é essa, dieta para musculação é saudável ou não? Dieta, assim, que eles pedem para comer carne branca, se tem problema comer muita carne branca, se não tem. Essa era a minha dúvida. Eu gostaria de saber sobre frituras, né? Assim que eu costumo fazer bastante fritura na minha casa, né? Se faz mal, se tem alguma coisa assim. Se a gente pode tomar cervejinha, fazer a dieta e manter o corpinho. E aí, pode ou não pode tomar uma cervejinha? Desde que você tenha moderação, não é a cervejinha do final de semana que vai atrapalhar a sua dieta. É o mesmo exemplo da fritura. Mesma coisa. A gente sempre recomenda, não é que a gente recomenda, mas a gente sugere que você consuma fritura em média, uma vez, no máximo 2 vezes por semana. E o que a gente observa não é bem isso, né? As pessoas consomem várias vezes no mesmo dia fritura, porque é um alimento mais rápido. O garoto que está fazendo musculação, falou que está comendo carne branca, deve estar comendo certo. Isso ajuda também? As carnes brancas, normalmente, elas têm um teor de gordura um pouquinho menor, né? E o que ele comentou ali em relação aos suplementos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente usa a palavra suplemento, isso significa o quê? Que eu estou consumindo além do que eu necessito. Então, isso precisa ser muito bem orientado, muito bem pensado, antes de que seja feito. Chamou a atenção, água quente e água com jiló. Mas deve ser horrível isso, né? Funciona? Imagina, a pessoa se consumir isso, deve se sentir mal, por isso deixa de comer, né? Eu imagino, mas funcionar, não. É mito. Não, é mito. Tem mais dúvida, vamos ouvir o que o pessoal disse das ruas. Meu problema é massa. Eu como muita massa. O que eu poderia estar intercalando para diminuir a massa e manter o cardápio? Cardápio balanceado. Isso. Redução de estômago, funciona? Eu conheço várias pessoas que fez e estão tendo problema. Você vai e depois acaba voltando no mesmo peso. Para intercalar a macarronada, lasanha, o que tem que fazer para balancear isso? Bom, a própria pergunta ela já acabou respondendo, é muita massa, né? Então ela consome uma quantidade maior do que ela deveria consumir. O interessante é que você consuma pouco e nos intervalos o legal é que você consuma fruta, que embora seja calórica, tem uma concentração calórica um pouquinho menor. Cirurgia de redução do estômago, está dizendo que tem gente que emagrece e depois engorda tudo de novo. O que fazer para não acontecer isso? Em realidade, a cirurgia as pessoas imaginam que seja um milagre, mas não, ela é um procedimento que é feito para que as pessoas façam uma reeducação alimentar e depois consigam manter o peso. Então, só a cirurgia ela não funciona, ela é uma medida paliativa para que as pessoas façam uma reeducação alimentar e que seja mantido, então, o peso que eles conseguiram logo após o processo cirúrgico. A Valéria, que mora na Vila Industrial, telespectadora do Paraná TV, ela mandou a seguinte pergunta. Ela tem 50 anos e sofre de hipotireoidismo, tem dificuldade para emagrecer. Problemas hormonais interferem muito na hora de emagrecer? Sim, interferem bastante. Por isso é interessante que as pessoas que realmente tenham problemas hormonais, que elas busquem a ajuda de um endocrinologista, associado a uma orientação alimentar adequada e atividade física, claro, ela vai conseguir o objetivo. Quantas refeições por dia são ideais para a pessoa que quer manter um peso legal e ao mesmo tempo não quer passar fome, quer manter a saúde? O que a gente recomenda é em média de 5 a 6 refeições pequenas ao dia, mas o mínimo que você tem que consumir são 3 refeições diárias, pelo menos café da manhã, almoço e jantar. Refrigerante, doce, tem que cortar, tem que diminuir? Cortar não é bem cortar, né? O interessante seria que você reduzisse ao máximo. Aquela história que havia antigamente de você deixar o refrigerante para o final de semana, desde que em quantidades controladas, funciona bastante. E riscar o carboidrato é arriscado ou realmente tem que fazer isso? Não, a gente não deve riscar, até mesmo porque o tipo de energia, que é a glicose, que o carboidrato fornece para o nosso organismo, é a única que o sistema nervoso central utiliza. Então, riscar não. Diminuir, sim. Bom, para a Clínica da Nopar, quem quiser conhecer, quem quiser mais informações, o telefone de lá é o 3371-7775. 3371-7775. Mas é bom reforçar, só consegue atendimento quem tem indicação de um médico. Obrigado, Beatriz, pela participação aqui no Paraná TV. Eu que agradeço. Obrigado.